Louvemos ao Senhor agora com o Salmo 119, do versículo 97 até o 104. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Esse novo parágrafo do Salmo 119, que começa com o versículo 97, nesse versículo a palavra de Deus é chamada de, repita, lei. Aleluia. Repetindo as palavras inspiradas do rei Davi, no Salmo 19, ele disse, repita depois de mim: a lei do Senhor é perfeita. Restaura a alma. Aleluia. A lei do Senhor é a palavra do Senhor. Toda a palavra de Deus é a sua lei. E o que ela faz? Restaura a alma. Olha que coisa linda, hein? Por isso Jesus disse em João 15:3: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus. Aleluia. Hoje de manhã eu estava orando, e Deus me deu uma palavra assim, que Ele não quer filhos entusiasmados, Ele quer filhos transformados. Tem muita gente por aí em igrejas cheios de entusiasmos, mas sem nenhuma transformação, porque em muitas dessas igrejas falta a palavra. E o elemento transformador é a palavra. É a palavra. Não é o barulho, não são músicas, não são danças, não é nada disso, não é emocionalismo. O culto que Deus requer de nós não é culto emocional, embora nós sejamos seres emocionais e podemos sentir. E é normal que sintamos. Mas o culto que Deus requer de nós, de acordo com Romanos capítulo 12, versículo 1, é culto racional, onde a palavra de Deus chega aqui na nossa mente, na nossa razão, e faz aquilo que está em Romanos 12, 2, renova a nossa mente, e aí opera em nós a transformação. Sede transformados mediante a renovação da vossa mente. Por isso Deus me deu essa palavra essa manhã. Eu não quero filhos entusiasmados, eu quero filhos transformados. Glória a Deus. Quero filhos transformados. Alguns dias atrás eu estava ouvindo uma pregação de um pastor que prega tudo que nós pregamos aqui, pastor Paul Washer. E ele estava falando, dando testemunho, que ele estava pregando numa igreja, e todo mundo muito alegre na hora dos cânticos, na hora dos louvores, aquela vibração. Mas quando sentaram para ouvir a palavra de Deus, parecia que todos eles estavam chateados, chateados, assim, entediados. Não, na hora da palavra não tem glória a Deus nenhum para eles darem, não tem alegria na palavra. São crentes entusiasmados, mas não transformados. Deus não quer filhos entusiasmados, Deus quer filhos
transformados. E só por curiosidade, né, se você pegar no dicionário da língua grega, a palavra entusiasmado em grego é deisedaimonia, pessoas influenciadas por demônios. É por isso que o mundo está cheio de gente entusiasmada, porque são influenciados por demônios. Deus quer filhos transformados. Por isso somos salvos, para sermos transformados, para que a imagem de Cristo, Filho de Deus, seja formada em nós. Isso é o poder da lei do Senhor, esse é o poder da palavra do Senhor. Ela é perfeita, a lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita, e quando ela se encontra aqui na nossa mente, na nossa alma, com as nossas imperfeições, ela corrige as nossas imperfeições, para nos aperfeiçoar. Paulo diz em Efésios 4:12 que o propósito da palavra é o aperfeiçoamento dos santos. A palavra perfeita encontra-se conosco, imperfeitos, e ela nos aperfeiçoa. Por isso a lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita, restaura a alma. Aleluia. Amados, de nada vale milhões de evangélicos lotando super e bonitas igrejas construídas por mãos humanas, cheios de entusiasmo, mas sem a palavra que os transforma. Sabe que torna eles iguais a quem? A qualquer pessoa do mundo, a qualquer um que está pulando o carnaval, ou enchendo boates, ou se divertindo no mundo. Eles vão para o mesmo lugar, não vão para o céu. O céu é para quem é transformado na palavra, na lei do Senhor. Amém? Muito bem, iniciando hoje esse salmo, né? Todos os versículos aqui em hebraico começam a primeira palavra com a letra M. Com a letra M em hebraico, que é a letra Mem. Em hebraico fala Mem. Mem, a letra M. O 97 começa muito bom com esse título, muito bem com esse título aqui, diga: Amor à Palavra. Essa é uma das características marcantes dos eleitos de Deus. Aleluia. A salvação é dos eleitos de Deus. Ela não é inclusiva, ela é exclusiva. Ela é exclusiva dos eleitos de Deus. Por isso Jesus disse: muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E uma das características que diferem os poucos escolhidos dos muitos chamados é essa: os poucos escolhidos são pessoas que verdadeiramente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, amam a palavra de Deus. E por amor à palavra de Deus, comovidos por esse amor à palavra de Deus, tem nela o seu prazer e nela meditam de dia e de noite. Não fazem isso por sacrifício, eu tenho que fazer isso. Fazem isso por amor. E quando fazem por amor, fazem com prazer. Quem não é eleito, não adianta, não tem amor à palavra. A palavra não os atrai. Eles não sentem, vou usar essa palavra, essa sedução espiritual da palavra. Eles não são seduzidos pela palavra, porque eles já estão seduzidos por outras coisas aí nesse mundo que o diabo colocou para eles. Mas a palavra, eles não têm amor, eles não gostam da palavra, como Deus disse do seu próprio povo no Antigo Testamento, através do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 10. Falando do próprio povo que tinha o nome de povo de Deus, o povo de Israel, Deus disse: a palavra do Senhor para eles é coisa vergonhosa, eles não gostam dela.
quem não tem eleição não gosta da palavra. Uma fortíssima característica de quem é eleito é, repito de novo, amor à palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é Jesus. Jesus é a palavra. A Bíblia tem duas palavras assim, cada uma num lugar. Benditos os que amam o Senhor Jesus Cristo. E malditos os que não amam o Senhor Jesus Cristo. O céu não é para quem ama a si mesmo. O céu onde estão todas as coisas que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. E que Deus tem preparado exclusivamente para aqueles que o amam. Quem ama a Deus, ama a sua palavra. Por isso nessa palavra tem o mais forte de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Esse amor se reflete no amor à palavra de Deus. Muito bem, esse versículo aqui em português ele está ipsis literis, igualzinho nas mesmas letras do hebraico, tá? Então nem preciso colocar outra tradução, corrigir a tradução que ela está perfeita. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Presta atenção, eu não quero que todo mundo leia isso não, eu quero que leiam somente aqueles que podem dizer isso agora para Deus e isso ser verdade na sua vida. Vamos lá. É mesmo? Você pode dizer isso para Deus? Está falando com Deus aqui. Senhor meu Deus, olha o que eu tenho para te dizer. Eu tenho uma declaração para te dizer. Quanto amo a tua lei. A tua lei é a minha meditação todo dia. Isso é real na sua vida? Muito bem. Aqui, quanto amo a tua lei. Vejam que eu sublinhei ali a palavra lei, porque a palavra lei aqui é o nome da palavra de Deus. Então vamos ler colocando palavra. Quanto amo a tua palavra, é a minha meditação todo dia. Vocês. Em hebraico está igual, tá? Basicamente igual. Ma ahaviti toraterra kol hayom ri sihati. Olha só, com letras em português, nós temos assim, ó, duas palavrinhas unidas por um hífen, diga ma ahaviti. Aquele ma ali é quanto, e o ahaviti é eu amo, tá? Ahaviti, eu amo. Então, ma ahaviti, quanto eu amo. Segunda linha, diga toraterra. Está vendo a palavra Torá aí? Torá é lei. Toraterra é lei tua, a tua lei. Quanto amo a tua lei. Duas palavras unidas por um hífen novamente, diga kol hayom. Kol é todo e hayom é dia. Todo o dia. Agora ri em português, em hebraico é ele, tá? Ele, porque Torá em hebraico não é feminino, é masculino. Lei em hebraico não é feminino, é masculino. Então, todo dia ele, Torá, mas em português vai ser ela, né? Porque em português é feminino. Então, todo dia ela, ri aqui, para nós vai ser ela. Última palavra, diga, sirati.
é a minha meditação. Todo dia ela é a minha meditação. Todo dia ela é a minha meditação. Sir é o verbo meditar, tá? Todo dia ela é a minha meditação. Em português continua do mesmo forma como nós temos aqui, tá igualzinho, tá bom? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Aleluia. Glória a Deus. Este versículo, ele tem uma estrutura literária que se chama causação. Um movimento de causa para efeito. A parte A do versículo é a causa. A parte B do versículo é o efeito. Tá? Não existe efeito sem causa. O efeito só existe porque tem algo que está produzindo, causando, ok? A causa é o amor, o efeito é a meditação. A causa é o amor, o efeito é a meditação. Porque muitos crentes têm dificuldade em meditar na Bíblia? Resposta: porque meditar é o efeito. E quem não tem amor, não consegue. Não tem o efeito. Você não tem o efeito se você não tem a causa. É só quem ama a palavra do Senhor que esse amor produz o efeito dessa pessoa querer e realizar a meditação diuturna da palavra de Deus. Aleluia. Só dar um breve testemunho para vocês. Desde o primeiro dia da minha conversão, eu nunca quis ser pastor, nunca quis ter nenhum cargo em igreja, nunca quis ter nenhum título. Ontem falamos aqui sobre títulos. Nunca quis nada. Tudo o que eu quis, desde o primeiro segundo da minha conversão, é a mesma coisa que eu continuo querendo agora, nesse momento que eu estou aqui na frente de vocês. É meditar na palavra de Deus. Tudo que eu quero na minha vida é passar a minha vida meditando na palavra de Deus. Eu fico pensando assim, que pena que eu tenho que parar. Eu tenho que parar para comer, eu tenho que parar para dormir, eu tenho que parar para fazer alguma obrigação, parar de meditar, porque eu queria ficar 24 horas por dia só meditando, 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 meditando na palavra de Deus. Eu não queria estar aqui agora. Eu queria estar ali no meu escritório, fazendo, sabe o quê? Meditando, 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 meditando na palavra de Deus. É isso que arde dentro da minha alma, é isso que arde dentro do meu coração. Depois da minha conversão, eu fiquei procurando algum pastor, né, para ser o meu pastor. Eu fiquei procurando um pastor que eu pudesse sentar aí e ouvi-lo pregar 5 horas seguidas a palavra de Deus. Nunca encontrei. Nunca encontrei. Nunca encontrei. Até que um dia de madrugada o Senhor me acordou, tirou completamente o meu sono, eu fui orar, levantei quietinho da minha cama para não acordar a Elaine, cheguei no meu escritório e ajoelhei e chorei diante do Senhor. Eu falei: Senhor, eu queria que tivesse um pastor aqui que eu pudesse
me sentar e ouvir Ele pregar para mim profundamente a Tua palavra. Senhor Jesus, mas eu nunca encontrei. Aí Jesus falou para mim: então seja esse pastor para outros. É por isso que eu sou pastor. Mas raramente encontro pessoas que querem ouvir a palavra. Raramente. Mas eu entendo isso, porque os eleitos são raros. A maioria não quer saber de palavra coisa nenhuma. A maioria quer só as bênçãos de Deus, quer só os favores de Deus. Inclusive o favor de ir para o céu, sem amar a Deus e sem amar a sua palavra na terra. Nada feito, irmãos. O céu é para os que amam a Deus. E os que amam a Deus são os que amam a sua palavra. E eu não amo a palavra de Deus porque eu sou uma pessoa muito boa, não. Eu me sinto a pior pessoa de todos os seres humanos que Deus criou, já chamou a existência, estão vivendo hoje e ainda vai chamar a existência. Todas as pessoas que Deus planejou chamar à existência no mundo, eu me sinto a pior delas. Eu não sou nada, eu sou uma porcaria. Mas Deus quis colocar o amor dele dentro de mim. Para mim é um mistério. Deus quis colocar o amor dele dentro de mim, para mim isso é um mistério. Eu fico constrangido, o amor de Cristo me constrange. Que eu não sou nada. Que nada ainda é muita coisa, eu sou muito menos que nada. O que vocês estão fazendo aqui? Na igreja de um pastor que não presta? Eu não presto, gente. Vai buscar um pastor que preste, eu não presto. A única coisa que presta em mim é Jesus. É só Jesus. Ele está bem aqui. A sua palavra está bem aqui. O seu amor está bem aqui. Eu entendo muito bem o que Paulo disse, em 2 Coríntios. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Tem igrejas por aí fedendo de vanglória, idolatrando pastores, idolatrando apóstolos, idolatrando pregadores, e eles gostando de ser idolatrados, se sentindo o máximo. Não são porcaria nenhuma. Não entenderam isso. Pedro entendeu e disse, se prostrou diante de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador. Ele estava dizendo: eu não te mereço, Senhor. O que o Senhor quer em mim? O Senhor não vai achar nada em mim que preste. Paulo, a mesma coisa, Romanos 7, olha, dentro de mim não habita bem nenhum, é o pecado que habita em mim. Me chamam agora de apóstolo, eu sou o menor dos apóstolos e o mais indigno de ser chamado apóstolo. Dentre os santos de Deus, Efésios capítulo 3, Paulo usa uma expressão que não tem em português. Em português traduziu: eu sou o menor de todos os santos. Não, mas em grego ele escreveu uma palavra assim: eu sou o mais que menor. Mais que menor de todos os santos. Em 1 Timóteo ele diz: dos pecadores, eu sou o pior. Por que Pedro sentiu-se assim?
Por que Paulo sentiu-se assim? Por que eu me sinto assim? Porque é assim que se sentem os eleitos de Deus. Quem não é eleito está por aí se vangloriando, se achando, se sentindo, se exaltando, buscando fama, poder, riqueza, querendo ser, querendo ter. Que porcaria! Tu és pó, e ao pó retornarás. Na palavra, quando o salmista entendeu isso, Davi também entendeu isso e disse, Salmo 8, que é o homem para que dele te lembres. Davi estava se sentindo como um homem pecador, que não tem valor nenhum diante de Deus, dizendo assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma mente perfeita, mas sabe o que seria bom para o Senhor? Esquece de mim, Senhor, esquece de mim, me abandona, esquece de mim, para que o Senhor me quer? Esquece de mim. Ele disse isso com essas palavras, que é o homem, para que dele te lembres? Você entendeu o que Jesus verdadeiramente, quando está dentro de uma vida, o que ele ensina para uma alma? Ele nos ensina a ser mansos e humildes de coração. Ele nos ensina a nos colocar no nosso lugar. Como Deus chamou Jacó, no livro do profeta Isaías, Jacó, você é um vermezinho. Você é um vermezinho. Já viu aquele vermezinho no lixo da comida lá da sua casa, quando sobra? É aquilo que você é. Aí as igrejas hereges estão pregando para ele, você é grande, você nasceu para ser grande, você tem que elevar sua autoestima, você é muito importante. Porcaria, mas que nada. Você não é nada, e eu também não sou nada. Quando Paulo fala em Romanos 9, que tem vasos de honra e vasos para desonra, ele não está colocando uma diferença entre os vasos. Os vasos são iguais. Os vasos são iguais. São todos imprestáveis. São todos sem valor. Agora Deus pegou alguns desses vasos e encheu com a dupla honra do seu Filho Jesus, do seu Espírito Santo. Vasos para honra não é por causa do vaso, é por causa do que Deus colocou dentro desse vaso. Trazemos esse tesouro em vasos de barro. Por isso que o apóstolo João também entendeu que nós somos gente, nós somos pessoas tão ruins, nós somos pessoas tão malignas, que nós não temos nenhuma capacidade de amar. Isso que o pecado fez na humanidade. Não tem capacidade de amar. Ninguém ama. O apóstolo João entendeu isso e disse: nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E aí Paulo completa essa ideia, porque o amor de Deus, ele não brota dentro de nós, ele é derramado dentro de nós, porque lá dentro não tinha amor nenhum, derramado de fora para dentro. Ele não brota de dentro,
ele é derramado de fora para dentro. O amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. A nossa alma não produz amor. Amor é uma produção do Espírito Santo dentro de nós. É a primeira das 9 características do fruto do Espírito. É fruto do Espírito, é o Espírito quem produz o amor. Eu não produzo nenhum amor e você não produz nenhum amor. O amor chamado de amor humano, ele não é nada mais do que uma hipocrisia mentirosa. O único amor verdadeiro e real é o amor de Deus. Deus, sim, Ele é. Deus é amor. Eu não sou amor. Não adianta dizer que eu sou um amor, porque eu não sou. Você não é amor. Saber que você nesse minuto estaria pronto para matar qualquer pessoa? Nesse minuto, agora, para eu mesmo ouvindo essa pregação aqui, você estaria pronto para matar alguém? Você está prontinho para matar alguém? Você não é amor. Você não é amor. Deus é amor. É por isso que Jesus mandou cada um renunciar a si mesmo. Negue a si mesmo, porque você é uma droga. Se você fosse bom, Jesus fala: opa, eu gostei de você. Pode vir que eu gostei de você. Mas Jesus diz: opa, renuncia a você mesmo. Renuncia a você mesmo, que você é uma droga, você não presta não. Renuncie a si mesmo. Tome sua cruz, crucifique a si mesmo. Os que são de Cristo crucificaram a carne. E aí siga-me é imite-me. Seja igual a mim, seja santo, seja filho de Deus. Aí o amor de Deus é derramado. Aí João fala: amamos porque Deus nos amou primeiro. Amamos a Deus, não é porque somos bonzinhos não, porque de bonzinhos não temos nada. Não somos bonzinhos nem quando estamos dormindo. De bonzinho não temos nada. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E é com esse mesmo amor que então passamos a amar os outros. É com o amor que Deus colocou dentro de nós. E por esse amor Ele opera, Filipenses 2:13, opera em nós tanto o querer amar o próximo, como realizar na prática esse amor. E é esse mesmo amor que nos leva a amar a palavra de Deus. É por isso que quem não tem eleição, quem não pertence ao grupo dos poucos escolhidos, quem não pertence ao grupo daqueles que, segundo Efésios 1:4, foram escolhidos por Deus em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Quem não pertence ao grupo daqueles cujos nomes já foram inscritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, é impossível para essas pessoas não eleitas amarem a Deus, amarem o próximo, amarem a palavra de Deus. Não amam mesmo. E nós somos iguais a todas elas. Mas como Deus nos escolheu, Ele colocou o amor em nós. Ele colocou o amor em nós.
Ele colocou o amor em nós, para amarmos a Ele, para amarmos o próximo, mesmo que esse próximo se comporte como se fosse o nosso inimigo. Amai os vossos inimigos. Isso é milagre de Deus quando fazemos isso. É porque o amor de Deus está derramado aqui dentro. E temos amor à palavra de Deus. Amor à palavra de Deus. E esse amor produz em nós, esse amor produz em nós, olha, eu gosto muito desse texto que eu já citei para vocês aqui, Filipenses 2,13, o querer. Eu quero a palavra, eu quero meditar na palavra, eu quero mergulhar nas profundezas, nas profundidades das maravilhas de Deus, contemplar as maravilhas de Deus reveladas nessa palavra que é, imagina só, apenas o princípio de tudo quanto Deus ainda tem para nos revelar. Quem ama a Deus não fica na superficialidade da palavra, não fica no raso, como eu falei já essa semana, citando aqui o que Deus falou para Ezequiel, que entrou no rio e a água deu pelo tornozelo, e Deus foi medindo até ele chegar lá no profundo. Vai para o profundo, sai do que é raso, sai do que é superficial e vai para aquilo que é profundo. Quem ama a profundidade da palavra, fica atento à palavra. Quem não ama a profundidade da palavra, fica com sono, não aguenta. É entediante, porque não tem Deus, e não tem esse amor. Quem tem o amor de Deus não quer nem dormir, para ficar acordado meditando na palavra. Não quer nem parar para comer. Não vou comer, nós não tem que parar aqui a minha meditação. A palavra de Deus é o verdadeiro fogo que Ele faz arder no coração. Por isso que Deus disse: esse é o homem para quem eu olharei. Isaías 66:2. Quebrantado de espírito e que treme da minha palavra, treme diante da minha palavra, porque a minha palavra arde dentro dele. Que experiência maravilhosa tiveram os 2 discípulos de Jesus. Eles não pertenciam aos 12 apóstolos, ao número dos apóstolos, eles pertenciam ao número dos discípulos, que com a morte de Jesus ainda não tinham recebido o Espírito Santo, não estavam entendendo nada, pensaram que tudo era uma ilusão, que foi boa aquela experiência com Jesus, aqueles 3 anos e meio com Jesus, mas acabou. E aqueles 2 discípulos estavam voltando de Jerusalém para a sua cidadezinha de Emaús, para a sua rotina pacata, para a sua vida pacata. E de repente Jesus veio andando com eles. E eles não perceberam que era Jesus. Jesus está aqui, muita gente não percebe. Não perceberam que Jesus estava com eles. O que foi que vocês estão tristes? Que você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu nesses dias? É sobre Jesus de Nazaré, que falou tantas palavras bonitas, fez tantas coisas boas, ó, o poder de Deus agia nele. Mas ele foi crucificado, prenderam ele, ele foi morto, crucificado. Agora já é o 3º dia que isso aconteceu. Tem umas mulheres aí dizendo, mulher fala demais, né? Tem umas mulheres dizendo aí que ele ressuscitou. Mas, né, fazer o que? Nós não temos mais esperança, não. Aí Jesus começou a falar com eles. Vocês são assim tão duros de coração para perceber
que era necessário que o Filho do Homem viesse ao mundo e se cumprisse com ele todas as Escrituras, e Jesus foi pregando para eles no caminho, até que chegaram na casa e eles foram entrar, e Jesus fez de conta que ia passar direto, e eles disseram para Jesus: fica conosco, Senhor, porque já é tarde, o dia já declina. Aí sentaram-se para comer, e Jesus partiu o pão. Eles lembraram de Jesus, que ele tinha esse costume de partir o pão com os seus discípulos. Reconheceram que era Jesus. Quando reconheceram, Jesus desapareceu. E eles voltaram para Jerusalém, dizendo um para o outro assim: não ardia os nossos corações quando no caminho ele nos anunciava a palavra de Deus? Os eleitos de Deus são assim: a palavra de Deus arde no coração deles. Quem não é eleito, eles são frios. É por isso que a Bíblia fala do quente e do frio, e que o pior de todos é o morno. O que o pior de todos é o morno. O quente é aquele que tem o verdadeiro fogo ardendo dentro dele. Ele não precisa ser animado por ninguém. Ele não precisa que ninguém mande ele bater palma. Ele não precisa que ninguém mande ele orar. Ele não precisa que ninguém fique impulsionando ele, dando corda nele, colocando pilha nele, porque ele já tem um fogo ardente, ardendo dentro dele, porque Deus acendeu esse fogo. Porque quando Deus não acendeu e alguém tenta acender, vai acender um fogo estranho, e Deus não aceita fogo estranho. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tentaram trazer um fogo estranho, pensando que Deus ia se agradar com aquilo, e morreram os dois, esturricados. Só Deus acende a chama verdadeira, só Deus acende o fogo verdadeiro, só Deus faz nossa alma ferver, e o fogo que Ele faz arder é a sua palavra. É por isso que a palavra é a espada do Espírito. É por isso que esse fogo é a obra do Espírito de Deus. É por isso que no dia de Pentecostes foram vistas sobre a cabeça de cada um dos que ali estavam, chamas de fogo sobre a cabeça, porque a palavra de Deus estava ardendo na mente deles. Essa é a obra do Espírito Santo. E por isso eles, Atos 2:42, perseveravam todos os dias no templo e nas casas, perseveravam na doutrina, no ensinamento que os apóstolos traziam a eles da palavra de Deus, porque o fogo ardia dentro deles. Por isso que o Espírito Santo é o Espírito da palavra, é o Espírito de Cristo. Cristo é a palavra. Romanos 8, se o Espírito de Cristo não habita em vós, é porque vocês não são de Cristo. O Espírito de Cristo habita em quem é de Cristo, e esse Espírito é o Espírito da verdade. João 16:13, o Espírito da verdade que vos guiará a toda a verdade. O Espírito que usa a palavra como a sua espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas, medulas, discernindo os mais íntimos pensamentos, propósitos, intenções do nosso coração. É o Espírito que imprime
a palavra de Deus na nossa mente, para que sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, na alma, na mente, renovando a mente e operando a transformação das nossas vidas, e nos levando a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque a santificação acontece pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verdadeiros crentes são muito diferentes dos falsos crentes. Verdadeiros crentes são convertidos à palavra, são voltados à palavra. Já teve um monte de falso crente que passou por aqui e saiu daqui e está metendo a língua em mim aí fora. Pastor Edivaldo, pensa que é só palavra, pensa que é só palavra, pensa que é só palavra, nós queremos outras coisas. Falsos crentes não são eleitos, não tem eleição, são chamados. Os chamados são muitos, os escolhidos são poucos, mas são os poucos que amam a palavra e exclamam diante de Deus: quanto amo a tua lei, quanto amo a tua palavra. Esse amor é a causa da meditação. Por amor à tua palavra, eu fiz da tua palavra a minha meditação todo dia. Todo dia. É por isso que é possível que o autor do Salmo 119, que é anônimo, seja o mesmo do Salmo número 1, que também é anônimo, que no versículo 2 diz que tem o seu prazer na lei do Senhor, tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. O mesmo verbo sir em hebraico está lá no Salmo 1:2, está aqui no 119:97 e em outros aqui que fala sobre meditar, sobre meditação. Tem mais de 20 anos que eu dou uma aula no seminário que se chama Método de Estudo Bíblico Indutivo. E à medida que eu vou desenvolvendo a aula, né, os alunos vão achar: puxa, mas é difícil demais, puxa, mas é coisa demais, puxa, como faz isso? Como é que chega nesse ponto? Sem amor não chega. Se não amar o Senhor, não chega. Quem ama o Senhor, ama a sua palavra. Você gasta tempo com aquilo que você ama. Você gasta tempo com aquilo que você gosta. Você não gasta tempo com aquilo que você não gosta, com aquilo no qual não está o seu coração. É onde está o teu tesouro que está o teu coração. O tesouro dos eleitos de Deus está na palavra de Deus. Como o salmista diz: todas as minhas fontes se acham em ti. Aqui estão todos os tesouros da vida eterna, todos os tesouros da graça, todos os tesouros do amor de Deus, todos os tesouros da santidade de Deus. Deus quis revelar aos seus filhos coisas que há milênios de existência anjos desejaram perscrutar. Deus quis revelar para nós
em Cristo Jesus, Deus quis revelar a nós na sua palavra. Aleluia. Hoje tem uma ideia errada por aí do que é ser uma igreja viva, do que é ser uma igreja avivada. Eles pensam que uma igreja avivada é uma igreja que faz muito barulho, que pula muito, que dança muito, que grita muito. Não, mas várias vezes nós lemos aqui nesse Salmo 119 que quem nos vivifica é a palavra de Deus. A tua palavra me vivifica, a tua lei me vivifica, os teus estatutos me vivificam, os teus testemunhos me vivificam, a tua lei me vivifica, os teus conselhos me vivificam, a tua palavra é que me dá vida. É o que Deus falou comigo essa manhã. Ele não quer filhos entusiasmados, Ele quer filhos transformados. E o instrumento de transformação é a palavra. É a palavra. É a palavra. Se eu fosse você, eu viria no culto às 6 horas da tarde para ver o nosso boletim. E até lá teria lido 20 capítulos no mínimo da palavra daqui para lá. Nessa tarde. Aleluia. Porque isso é só para quem ama a palavra de Deus. É para quem ama a palavra de Deus. E eu falei para o Senhor, eu confessei para Jesus, tá? Eu confessei para Jesus o que eu vou confessar para vocês agora. Eu não quero ficar pregando a palavra para quem não ama essa palavra. Não quero mesmo. Para todos aqueles que não amam a palavra, né? Eu falo, vocês estão liberados, irmãos. Vai, procura a sua turma por aí. Você vai achar. Eu quero pregar a palavra para quem ama a palavra. Para quem pode dizer, Senhor, quanto eu amo a tua palavra. Ela é a minha meditação todo dia. Essa é a minha turma. Esses são os meus companheiros. Esses são os meus irmãos e irmãs. Os que amam a palavra de Deus. Quem não ama não adianta. É cão e porco. Não atireis aos cães as coisas santas, e nem aos porcos as vossas pérolas. O ide e pregai o evangelho significa assim: você pregou, se for eleito a palavra vai entrar nele, se não for não vai e acabou, não tem que ficar insistindo. Ninguém é convertido por insistência, é convertido por eleição. Aleluia. Entenda essa verdade. Não é por falta de amor para com as pessoas, não querer. O que nós mais quereríamos era que o mundo inteiro conhecesse o que nós conhecemos. Mas o próprio Deus não tem esse propósito. Ele se revela só a quem Ele escolheu se revelar. Se você é um dos tais, dê glória a Ele.